Olá, o Empresários de Sucesso Ícones está no ar e agora eu converso com a Débora Bernardes, ela que é CEO e fundadora da Cidadania Europa e Você, uma empresa especializada em solicitação de cidadania. Oi Débora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Empresários de Sucesso. Oi Estela, tudo ótimo. Agradeço mais uma vez pelo convite, poder trazer para as pessoas, que não conhecem muito sobre essa área de cidadania, um pouquinho de dicas, importantes para que você não tenha algum tipo de problema no reconhecimento da sua cidadania. Perfeito, muito obrigada, Débora. Agora, para a gente começar nosso bate-papo, me conta um pouco da sua história, em que momento da sua trajetória profissional você decidiu entrar nesse ramo? Em 2008, quando eu fui buscar a minha cidadania, após ter alguns tipos de problemas, eu decidi estudar um pouquinho mais, gostei, fui abordada por parentes que também gostariam de fazer e foi tomando uma proporção de uma empresa, Eu já tinha alguns contatos em Portugal, o primeiro escritório foi em Portugal, eu já tinha alguns contatos e convidei o que hoje é o meu sócio, um dos nossos sócios, a fazer parte. Vamos abraçar e fazer de fato as cidadanias, levar isso adiante. E aí as coisas foram acontecendo, os clientes vão pedindo outros tipos de cidadania, a gente estuda juridicamente e vai colocando isso em prática. Não é tão simples e não é tão rápido. Isso demandou de 2008 até hoje para a gente chegar com 8 cidadanias, que é o que nós realizamos hoje. Olha só que legal. Agora, especificamente sobre a cidadania italiana, Débora, quais são as vantagens de se tirar essa cidadania? São várias vantagens. Dentre elas, um cidadão italiano, cidadão europeu, ele não precisa de visto para a Europa, muito menos para os Estados Unidos, para o Canadá. Isso aí já é uma grande situação em que as pessoas, para quem não quer ir morar ou só quer se utilizar como turista, ele não precisa parar na imigração, ele não precisa comprovar o que nós brasileiros muitas vezes temos que comprovar. Se você decidir morar na Europa, você tem saúde, você tem educação, pagando como um europeu, ou seja, 3 vezes menos. Você transmite aos seus descendentes, cada cidadania tem a sua regra, mas você transmite aos seus descendentes. Você pode se aposentar, você tem direito a um concurso público. Então, aqui ficaríamos horas e horas falando das vantagens. Dentro da comunidade europeia, que são 28 países, você tem livre acesso. Na Europa inteira, mesmo não estando dentro da comunidade europeia, ainda você tem muitas vantagens. E Débora, quem tem direito a tirar essa cidadania italiana? Bom, o princípio básico da cidadania italiana, assim como de outras, é o que nós chamamos de ius sanguinis, é o direito por consanguíneo. Então, esse é o princípio básico. Porém, você também consegue adquirir uma cidadania italiana por casamento, por residência, por alguns vistos. Então, o mais importante e que realmente é o que normalmente ocorre a procura, é a procura pela descendência, pelo consanguíneo. Em segundo lugar, o casamento, que seria depois que o cônjuge tira, você pode transmitir, guardadas as devidas proporções, que existem algumas regras para isso. Perfeito. E qual é o caminho das pedras, Como pedir a cidadania italiana, Débora? Nós temos 3 caminhos para pedir a cidadania italiana. Se ela for via paterna, ou seja, vem da linha totalmente homens, ou não tenha nenhuma mulher que tenha tido uma filha antes de 1948, nós podemos dar entrada via consular. Não é o mais recomendado, porque tem uma fila em algumas capitais muito grande, de 12 anos, então se torna inviável para quem precisa rápido. Sim. Nós podemos fazer ela no administrativo presencial, você indo à Itália, fazendo o reconhecimento corretamente. Estela, é importante falar isso, porque existem milhares de golpes, milhares de pessoas que se dizem assessores, e aonde os clientes realmente perdem tudo. E às vezes até ao direito de pedir uma nova cidadania.
Então, isso é muito importante no presencial. Tá. E temos ainda o judicial dentro dessa linha paterna. O que seria esse judicial? Seria exatamente contra essas filas do consulado, porque existe uma regra, o consulado deveria te convocar rapidamente para você entregar os documentos, e em seguida, você entregando os documentos, eles teriam 735 dias para reconhecer o que não acontece em algumas capitais. Então, em lugares que existe esta fila enorme de 12 anos, então nós estamos falando aí de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Sim. nós temos esse recurso. A gente faz um protocolo no consulado e entra com toda a documentação judicial. Temos o nosso advogado sócio italiano. Sim. Tem que ter esse conhecimento, não tem jeito, não é qualquer um que sai colocando um processo. Claro. E você coloca o processo judicial contra essa fila. É um processo que leva em torno de 2 anos, mas ele sai. E você tem uma vantagem aí nesse caso. Para quem não pode ir para a Itália, não tem o tempo de ficar lá, não quer se ausentar do trabalho, por N motivos, esse judicial é um recurso muito bom. E mais um detalhe, que você ainda pode colocar vários requerentes, né, dentro da mesma linhagem e dividir esse custo. Olha então, só. Isso é muito importante. Ainda falando dessa parte, eu falei da paterna, nós temos a materna. Mas só um detalhe, essa é a via judicial, né? Essas são as vantagens da via judicial. Essas são as maneiras como a gente pode fazer, então, a cidadania italiana. Então, dentro do paterno, a gente tem essas 3 opções. E nós temos a outra divisão, que é a materna. O que significa materna? Quando eu tenho ou toda mulher na linha, todas, ou quando eu tenho a segunda mulher da linhagem nascida antes de 1948. Obrigatoriamente, nesse caso, entra como judicial materna. Até um tempo atrás, não se podia reconhecer a cidadania quem tinha essa linhagem, ou seja, você não tinha direito. As regras foram mudando, as leis foram mudando, e hoje a gente consegue colocar esse processo, ele sai, não corre risco nenhum. Sempre eu falo, todo processo judicial, se ele tiver 1% de chance, ele pode ter alguma exigência, algum tipo de situação, mas é tranquilo. Tá. Ainda mais com a ajuda de vocês, né, Débora, com essa assistência que vocês dão. Agora, quem pode morar hoje na Itália legalmente? Legalmente, se você for um cidadão europeu, e isso não interfere tendo somente a cidadania italiana, você pode ser um cidadão europeu português, lituano, não importa, você tem o direito. E você vai ter uma facilidade na hora de constituir a sua residência, por ser um cidadão europeu, um pouco mais fácil, menos requisitos, menos documentos. E para quem não tem cidadania ou não tem direito, como que faz? Aí seriam os vistos. Então, existem os vistos de estudante, visto de aposentado, visto de rendas próprias, que aí você, claro, também tudo legalmente, começando aqui no Brasil e terminando lá, você pode morar legalmente. Perfeito. Débora, pela sua experiência, o que acontece com quem acaba procurando uma assessoria não tão confiável, né? Você pode dar aqui alguns exemplos de pessoas que não se deram tão bem? Enfim. Sim, nós temos N exemplos, N clientes que a gente fala, literalmente salvamos, né? Então, no caso da italiana, que é a nossa abordagem nesse momento, é o mais perigoso quando você contrata uma assessoria que não é realmente uma assessoria, não tem o conhecimento, né? Vamos falar assim. Já desde o começo, quando a fase Brasil, que é onde você retifica, arruma todos os documentos adequadamente. Essa é a premissa, onde muitas vezes fala, pode mandar assim que vai passar. Não passa. Hoje, atualmente, não passa nada. Esse é um dos detalhes. O segundo detalhe, mais importante, mais perigoso também, no reconhecimento presencial. Porque você tem uma residência a constituir legal. Sim. E aí onde que eles costumam fazer as coisas não muito corretas, onde combinam no que a gente já viu várias vezes aí, 800 brasileiros perdendo cidadania, mas não sei quantos perdendo em várias regiões, e realmente você depois perde o direito a pedir. Isso aí não tem mais jeito, não tem acordo. Então, uma assessoria que realmente conhece, tem o seu departamento jurídico ali para assessorar, você já está com a metade do caminho, que é a parte Brasil, toda pronta,
ou seja, já pode respirar porque dali não vai ter problema. E tem a contrapartida lá, que é você de fato ter o que nós chamamos de partita IVA, que seria o nosso CNPJ aqui no Brasil, ter uma empresa constituída, um advogado lá que vai realmente te receber, te assessorar, vai no Comune, vai fazer tudo junto com você. E aí você sai com o passaporte vermelhinho. E com todo o respaldo, né, Débora? Com todo o respaldo. O que é importante na nossa empresa, né? Qual é a característica que nós temos no Cidadania Europa e Você? É o atendimento. Então, assim, eu estou sempre muito presente com o cliente, explicando. Muitos falam assim, você é até exigente demais, mas no final a gente até agradece. Sim. Mas é exatamente isso. Então, todos os clientes, quando terminam, falam graças ao que você realmente exigiu, né? Então, assim, a gente teria aqui N tipos de exemplos de pessoas que se deram mal, chegaram lá, não é aquilo, a residência está sendo feita num hotel, não pode. Tem que morar de fato. Tem que ter, é dado a entrada como residente, tanto que chama-se transferir o AIRE. O que significa isso? É a residência, é o endereço. AIRE é o endereço. Sim. Então, depois que eu termino a minha cidadania, se eu for voltar para o Brasil, eu vou transferir para cá. Se eu for morar na Irlanda, eu vou transferir para lá. Aonde eu estiver, ele tem que estar atualizado. Então, são vários detalhes dentro desta cidadania que podem fazer toda a diferença com o advogado, o assessor. E quando a gente fala nesse sentido, às vezes é por falta de experiência, outras porque realmente se intitulam não são. Então tem que tomar muito cuidado. A maioria perde dinheiro, que não é pouco, volta para casa sem nada, entra em desespero lá porque às vezes acaba ficando sem dinheiro, fica na rua literalmente. Então a dica que você dá é para a pessoa procurar uma assessoria confiável. Procurar uma coisa que é importante. Claro que o custo, financeiramente falando, a gente sempre procura isso, mas tem que tomar cuidado. Ninguém faz milagre, existe uma coisa que é padrão. E aí dali para frente existe o que a gente faz de pesquisa. Então, a maioria das pessoas vão o quê? Atrás do financeiro. E é onde geralmente acontecem as coisas. Então, isso é muito importante. Se você começa a conversar, a primeira conversa sua com a empresa, que você está ligando, que você está passando uma mensagem, ela te atender, te dar algum tipo de explicação, ok. Se ela simplesmente falar, tô aqui, olha, isso aqui é uma lista de documentos, você me entrega, então ela não está te assessorando em nada. Desconfie. Exatamente, ela está te pedindo o quê? Uma lista de documentos para você entregar e para ela levar lá. Bom, isso para mim não é uma assessoria. Assessoria é eu estar inteiramente disponível para tirar todas as suas dúvidas e fazer com que você se sinta extremamente seguro e confiante no nosso trabalho. Perfeito. Débora, muito obrigada pela sua participação e obrigada por dividir aqui com a gente toda a sua experiência de tantos anos aí ajudando as pessoas a tirarem as cidadanias. Obrigada e volte mais vezes para a gente conversar, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez e é só procurar a gente nas redes sociais www.europaemvocê.com. Importantíssimo. Instagram? Instagram, Europa em Você Oficial. Perfeito, Débora. Obrigada. Até a próxima, tá? Até a próxima. No Ícones de hoje, eu recebi a Débora Bernardes, ela que é CEO e fundadora da Cidadania Europa e Você, uma empresa especializada em solicitação de cidadania. Empresário de sucesso Ícones fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.